Olá, amados, boa tarde. A paz esteja com cada um de vocês. Ontem começamos um estudo sobre o profeta Jonas, baseado no livro do profeta Jonas, e nós estamos aqui no segundo dia. Hoje eu não vou fazer ao vivo, porque eu ainda tenho que preparar outras aulas. Então eu vou ser um pouco breve no vídeo de hoje. Vamos falar um pouquinho. Ontem nós falamos no capítulo 1, do 1 até o 4, até o 3, na verdade. Hoje nós vamos ler um pouquinho mais do 4, capítulo 1, do 4 até o 7, que nos diz o seguinte: O Senhor, contudo, mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga do navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, descera ao porão, onde se deitou e dormiu um profundo sono. O mestre do navio chegou-se a ele e lhe disse: Como podes dormir? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Então disseram cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. Então nós vimos que ontem, no nosso primeiro vídeo, nós falamos sobre a identidade do profeta, nós falamos sobre o posicionamento diante de Deus, que se Deus mandou Jonas levantar, porque ele não estava sentado, e Deus não fala com gente sentado, nem na posição de conforto, né? Numa zona de conforto, a gente precisa estar de pé espiritualmente falando. Nós falamos a respeito do fugir da presença de Deus, que ninguém consegue fugir, se ocultar da presença dele. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a obediência da natureza. A natureza ela é mais obediente a Deus do que o próprio ser humano. Se a gente observa aqui no 4, onde nós lemos agora há pouco, acabamos de ler, diz que o Senhor, diante de toda a situação que eu citei ontem no vídeo de ontem, ele mandou ao mar um grande vento. E aí veja bem que o vento obedeceu ao mandado de Deus e o vento se juntou com o mar, porque a gente vê que o Senhor, contudo, mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. Então, o vento obedeceu à voz de Deus, se juntou com o oceano e os dois formaram uma grande tempestade para poder trazer Jonas para o centro da vontade de Deus. Então, o que a gente pode aprender com isso é que a natureza, ela obedece mais ao seu Criador do que o próprio ser humano. Infelizmente. E aí nós vimos que o povo que estava dentro do navio temeram bastante. Ou seja, os marinheiros, eles temeram bastante, eles começaram a clamar ao seu Deus. Então a gente observa aqui que esses marinheiros, esses viajantes que estavam dentro do barco, eles não temiam a Deus, eles serviam a deuses pagãos. Então observa que até no meio das catástrofes, vamos dizer assim, no meio dos processos, Deus ele tem propósito. Ali tinha um povo dentro daquele navio que não servia ao Senhor, que servia a deuses pagãos. E o desejo do Senhor, o desejo do nosso Deus, Criador dos céus e da terra, é que a gente propague a palavra de Deus para todo ser humano, independente da religião que ela professa. Nós precisamos pregar a palavra de Deus para elas. E mesmo na fuga de Jonas, ele comprou a passagem dele, não pensando nas circunstâncias, trouxe tormenta para todo um cenário, para todo um povo que estava dentro do navio, as pessoas que estavam dentro de um navio, mas aquele povo não era temente ao Deus dos hebreus. Então eles começam a clamar ao Deus deles. E aí a gente observa que o prejuízo que Jonas causou para esse povo foi muito grande, porque esse navio, a gente observa que ele estava com cargas, com mercadorias. E o que aconteceu? Qual foi o prejuízo, irmã Lu? É que esse povo, esse marinheiro, esse povo que estava a bordo desse navio, precisou lançar fora as suas mercadorias para poder ver se o navio ficava mais leve. Ou seja, se Jonas não estivesse dentro desse navio, não precisava esse povo passar por todo esse perrengue, passar por todo esse prejuízo. Prejuízo em algumas esferas, prejuízo financeiro, passar pela situação do medo, do desespero. Ele causou muitas coisas que deveriam ser evitado se ele tivesse obedecido à voz do Senhor.
E aí a gente segue em frente e vê que cada um clama ao seu Deus e lança a carga do navio fora para poder aliviar o peso. E onde era que estava o bonito do Jonas nessa hora? Ele estava, nós lemos aqui, ó, Jonas, porém, descerá ao porão do navio. Enquanto a tempestade estava comendo solta, todo mundo assombrado, vendo que iria perecer, tendo prejuízo, jogando tudo fora para poder aliviar as cargas do navio. O profeta desce para o porão e vai dormir um profundo sono. O que a gente aprende com isso? Profeta desobediente, ele está em sono espiritual, demência espiritual, sabe? Desânimo total. Imagina que no meio de uma situação caótica dessa, o homem desce para o porão e vai dormir sem se preocupar com o que estava acontecendo, gente. Se é um homem que está alinhado com a vontade de Deus, se é um profeta que está alinhado com a vontade de Deus, a primeira coisa que ele fazia era clamar em favor daquele povo, daquele navio. Ele não ia descer para o porão e dormir, não. Isso é coisa de gente dormente mesmo, espiritualmente, que não tem empatia, que não está nem aí para o seu próximo, que se quiser morrer, que morra. Eu vou é dormir, sabe? Então, o profeta de Deus, ele não pode andar em zona de conforto, porque se ele fica na zona de conforto, ele se torna um demente, ele se torna um dormente, ele se torna um anêmico, espiritualmente falando, sabe? O mundo está pegando fogo ao redor e ele está achando que tudo aquilo é normal. Foi o que Jonas transmitiu para a gente por meio do livro, desse livro aqui, essa situação de Jonas. O circo estava pegando fogo ao redor e Jonas desce para o porão para dormir. Será que não é assim que está acontecendo com a igreja do Senhor? O mundo ao redor está pegando fogo, gente. É guerra lá na Palestina. É israelense sendo capturado. É sendo feito refém, sabe? E parece que isso não comove, sabe? É uma minoria que se comove com isso. Tem uns que estão igual Jonas, dormente, deitando e dormindo a noite inteira. E o Espírito Santo chega no meio da noite, no meio da madrugada, e bate, sabe? E chama para poder orar pelo seu próximo que está no meio da guerra. Às vezes sem se alimentar, às vezes sem beber, às vezes ferido, sem ter quem socorre, sem ter médico lá para socorrer, sabe? Eu tô falando deles lá, mas tem aqui ao nosso redor do Brasil. Tem cada lugar aqui no Brasil que a miséria toma conta, a prostituição toma conta, a idolatria toma conta, o paganismo toma conta, sabe? O pecado, a corrupção toma conta, e os Jonas estão tudo dormindo a noite inteira e não se levanta para orar. E aí o Espírito Santo nos chama na madrugada e a gente vira de um lado para o outro e diz: eu quero é dormir porque eu estou cansada, meu dia foi cansado, eu não estou a fim de orar, sabe? Tá igualzinho Jonas. Jonas não estava nem aí para o navio, vendo a hora de se despedaçar, vendo a hora de todo mundo morrer, ele foi dormir. Tá cheio, tá assim, ó, de Jonas dormente, dormindo, Deus querendo chamar nas madrugadas para orar, e não levanta para orar. Aí quando a tempestade vem dentro da sua casa, que não consegue dormir no meio das madrugadas orando, aí que ela é acordar todo mundo que está ao redor, sabe, para poder orar. Porque agora chegou a vez da tempestade na vida dele. Então a gente não pode ficar esperando a nossa tempestade vir para nos acordar do sono profundo, não. Amados e amadas, a gente tem que acordar para a vida e sentir a dor do outro como se fosse da gente. A Bíblia diz que é para a gente se alegrar com os que se alegram, mas é para chorar também com os que choram. Se teu irmão está no leito, se teu irmão está hospitalizado, se teu irmão está na UTI, levanta nas madrugadas ou ora antes de dormir. Deixa de tanta preguiça, deixa de tanta negligência. Porque quando a gente está na situação, se a gente pudesse, a gente ia na casa de cada irmão, bater na madrugada, ou pedir socorro, ora por mim, para Deus vir em meu encontro, para Deus vir em meu favor, em favor da minha família. Não seja egoísta igual Jonas, não. Acorda para a vida. Nós precisamos acordar para a vida. E aí nós vamos observar no versículo 6, que o mestre do navio chegou-se a ele e lhe disse: como é que pode dormir? Se é um outro, já levantava Jonas, era na pancada, gente. Ele ainda era temente ao Deus dele, porque ele chegou para Jonas de boa e perguntou: como é que tu pode dormir uma hora dessa que o navio está se despedaçando, que a gente está tendo prejuízo, que a gente está todo mundo alvoroçado, desesperado, como é que tu tem coragem de dormir? Né? Então nós vemos que esse mestre do navio, que era quem estava liderando o navio, ele chega para Jonas e pergunta: como é que ele pode dormir? Aí ele manda se levantar mais uma vez, aí já não era mais nem Deus, era o mestre do navio: se levanta, vai invocar o teu Deus, é como se dissesse: deixa de ser morto, acorda, desperta tu que dormes, como diz o profeta Isaías, desperta tu que dormes, para que Cristo esclareça na tua vida,
para que Cristo venha fazer algo novo na minha e na tua vida. E aí nós vamos observar aqui que o mestre diz, talvez assim, o teu Deus, né, ele se lembra de nós para que não pereçamos, ou seja, ele se levanta e ora. Quem sabe o teu Deus responde e a gente não morre, a gente não perece. Foi isso que o mestre do navio quis dizer. E aí no 7º a gente fecha. E aí nos diz assim, então disseram cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que nos sobreveio esse mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas, que era o pivô de toda a situação. Deus, ele não erra não, viu? Deus, ele não erra. Pode ter uma multidão de 2.000 pessoas. Se tiver um Jonas no meio, colocando 2.000 pessoas em situação de destruição, Deus vai revelar quem é o Jonas. Quem é o Jonas que está trazendo destruição para um povo. E aí, só nos próximos vídeos, é que eu vou dizer o que é que acontece com Jonas, que provoca toda essa desgraça no cenário que está ao seu redor. E que não sente compaixão, e que não está nem aí, e que dorme tranquilo, não tem nenhum pingo de peso na consciência com tudo que está acontecendo. Aí nós vamos aprender o que acontece com o tipo de gente que se assemelha a Jonas, que vive no naipe de Jonas. Eles lançaram sorte e a sorte caiu justamente em quem estava devendo para Deus. Nada ficou oculto diante do Senhor. E aí nós vamos observar que só quando eles lançaram sorte, irmã Lu, mas lançar sorte é de Deus, é coisa de Deus? Era o que era usado nos tempos bíblicos para poder resolver muitas demandas. Lançava sorte e Deus fazia cair justamente onde deveria cair. Ele apontava quem ele queria apontar. Aqui, no caso, foi Jonas. Mas quando foram escolher entre 2 discípulos, qual que iria substituir Judas, o que traiu Jesus, a sorte caiu sobre Matias. Então, Deus, ele escolhia através do lançamento de sorte. Então, fica essa palavra para o nosso coração. E se nós estivermos dormente, nessa tarde, negligente, gente, vocês não têm noção do que gente dormente espiritualmente é capaz de fazer. Gente que está negligente, gente que está sendo um estupim para destruir a obra de Deus. Ele é capaz de dar lugar para Satanás até o último, para poder causar destruição no ambiente. É um perigo o crente que não se enche do Espírito Santo de Deus, que não se posiciona, que não se levanta na presença de Deus, que fica prostrado só olhando os arredores. Tem tempo, vai ter tempo para quê? Para poder acudir alguém? Não. Vai ter tempo para poder socorrer alguém? Não. Vai ter tempo para dar uma palavra de ânimo? Não. Um crente desocupado é uma arma potente na mão do diabo. Uma mente de crente vazia é uma oficina de influência para Satanás. E Satanás vem justamente em quem está com a mente vazia, em quem está com o altar apagado, com as cinzas cobrindo. Altar de sacerdote, igreja, é o sacerdócio de Cristo aqui na terra. Altar de sacerdote tem que ser aceso o tempo todo, porque se apagar, Satanás toma conta do cenário e traz destruição ao redor. E quando esse tipo de gente se coloca como Jonas para trazer destruição a um lugar, as consequências são terríveis. Mas na hora certa, Deus aponta e Deus sana o mal que está vindo no cenário. Então fica essa palavra para o nosso coração, que a gente venha refletir, que a gente venha se posicionar, que a gente venha se alinhar. E que não precisa Deus enviar nenhum peixe grande para a gente obedecer. Existem várias maneiras de Deus enviar um grande peixe para poder nos engolir nos dias atuais. É por meio de processos. E quando Deus põe um Jonas no meio de um processo, ele só tira a hora que ele quer. Quando a gente cai na mão do homem, Deus tira. Quando a gente cai nas garras do maligno, Deus tira. Mas quem cai nas mãos de Deus, não tem ninguém acima dele para poder nos arrancar das mãos dele. É por isso que a Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. E a base do trono de Deus, eu volto a dizer, é justiça e equidade. E amor também. Deus, ele é amor. Deus, ele é justiça. Ele é amor justamente porque ele é justo. E ele é justo justamente porque ele é amor. Mas a palavra de Deus nos deixa bem claro que a base, o alicerce do trono de Deus é feito
em equidade e justiça. Então, Deus não tolera injustiça, Deus não tolera iniquidade. E Deus visita, principalmente quando se trata de profeta rebelde. Fica essa palavra. Beijo no coração de vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e das famílias representadas por vocês. Amém.